Eixos principais e momento de inércia principais, pessoal. Então aqui eu fiz um esquemazinho onde nós vamos entender o que danado vem a ser eixos principais e momento de inércia principal, ok? Então aqui eu tenho um corpo, pessoal, né, ó, onde ele está referenciado por um sistema de eixo X e Y, que é aquele sistema de eixo convencional que a gente trabalha, o X estando na horizontal e o Y estando na vertical. Então, se eu quero determinar o momento de inércia em relação ao eixo X, esse momento de inércia vai ser dado pela integral do braço de alavanca dele em relação ao eixo X, que é esse aqui, ó, que é um valor Y, ok? Então, vai ser integral de y ao quadrado vezes esse dA. Se eu quero determinar o momento de inércia em relação ao eixo Y, perceba que o braço de alavanca agora passa a ser esse valor aqui, ó, né, ó, que vai ser x, beleza? Então, o valor do momento de inércia em relação ao eixo Y vai ser integral de x ao quadrado vezes esse dA. Pessoal, isso aqui é quando a gente trabalha com o sistema de eixo X e Y, mas você pode trabalhar com esse perfil inclinado, ok? Então o que é que vai acontecer? Irá ocorrer uma variação do momento de inércia, né? E nós sempre vimos que o momento de inércia é em relação a um sistema de eixo. Agora vamos imaginar, pessoal, que eu saio desse sistema de eixo convencional, o X na horizontal e o Y na vertical, e dou uma girada de θ, criando um sistema de eixo X' e Y', né? Para eu manter a perpendicularidade desse sistema de eixo, se isso aqui girou de θ, aqui também irá girar de θ, né? Ó, agora o que é que acontece? Com esse novo sistema de eixo, o meu equacionamento, a minha definição de momento de inércia continua a mesma, sendo que agora em relação a esse sistema de eixo X' e Y', ou seja, com relação ao sistema de eixo X', o meu braço de alavanca desse dA começa a ser quem agora, pessoal? Y', ou seja, é essa distância do dA até o eixo X'. Então, esse momento de inércia em relação a esse sistema de eixo X' vai ser igual a integral de y' ao quadrado vezes dA, beleza? Da mesma forma, se eu quero calcular agora o momento de inércia em relação ao eixo y', o braço de alavanca desse eixo ao elemento infinitesimal de área vai ser igual a esse x', ok? Então, se eu quero calcular o momento de inércia em relação ao eixo y', eu tenho a integral de x' ao quadrado vezes esse dA, ok? Então, beleza, pessoal. Nós temos um sistema de eixo que é convencional, que a gente sempre trabalha com o x sendo horizontal e o y sendo vertical. E nós temos um sistema que eu girei, que pode ser para qualquer ângulo, tá entendendo? Que foi esse sistema de eixo com o giro de θ, de x' e y'. E percebam, pessoal, que esse sistema de eixo, eles se relacionam, ok? Então vamos determinar essa relação, porque aí nós conseguimos determinar, de acordo com a rotação que eu aplicar, qual é os novos momentos de inércia em relação a esse sistema de eixo x', y'. Beleza, pessoal? Então vamos com calma, né? Ó, dentro dessa distribuição que nós estamos trabalhando aqui, ó, percebo, pessoal, que neste triângulo, aonde eu vou calcular uma perpendicular ao novo sistema de eixo, né, x', eu vou ter esse triângulo aqui que eu vou rachurar de forma bem leve para não ficar muito congestionado o desenho. Perceba que nesse triângulo, onde eu tenho aqui um ângulo θ, eu tenho a hipotenusa igual a x. Então perceba, pessoal, que esse cateto adjacente, ele vai ser igual a quem, pessoal? X cosseno de θ,
ok? Então essa distância daqui para cá vai ser x cosseno de θ. E percebo também, pessoal, que essa distância daqui para cá é o cateto oposto desse triângulo. Como a hipotenusa é x, isso aqui vai ser quem, pessoal? X seno de θ, ok? Beleza. Percebo também, pessoal, que se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui vai ser o complemento de θ, ok? E se eu trazer aqui essa reta perpendicular aqui ao eixo x, esse ângulo aqui, ó, pessoal, volta a ser θ novamente. Sendo que para esse ângulo θ, a minha hipotenusa agora desse triângulo, presta atenção, vou rachurar aqui esse triângulo, ó. A minha hipotenusa desse triângulo vai ser quem? Y. Então percebam, pessoal, que eu vou ter, neste caso aqui, ó, para esse triângulo, o cateto oposto, ok? Vai ser o que? Como o y é a hipotenusa, então esse cateto oposto vai ser o que? Y seno de θ. Então isso aqui vai ser y seno de θ, ok? E para esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, esse cateto adjacente vai ser o que, pessoal? Y cosseno de θ. Y cosseno de θ. Então, pessoal, eu com essas relações eu consigo determinar quem vai ser o meu x', ok? Note que o meu x' é essa distância daqui para cá. Então ela vai ser igual, pessoal, a esse x cosseno de θ mais y seno de θ. Né? Porque essa distância x' é a distância do eixo y' ao dA, que vai ser dado daqui, ó, com o x cosseno de θ, que vai daqui até aqui, mais o y seno de θ. Então eu tiro essa relação. X' vai ser igual a x cosseno de θ mais y seno de θ. Da mesma forma, eu consigo também determinar qual vai ser meu y'. Y', pessoal, é isso aqui, ó, é essa distância daqui para cá. E perceba que eu consigo determinar essa distância daqui para cá fazendo o quê? Professor, vai pegar o y cosseno de θ menos x seno de θ. Exatamente. Então, o y' vai ser o quê? Y cosseno de θ menos x seno de θ. Perceba, pessoal, que isso aqui é um sistema, né? E eu posso fazer na forma matricial, ó. Eu vou colocar essa na forma matricial porque ela vai dizer pra gente o que vocês aprenderam lá em álgebra vetorial, ok? Então vamos colocar o x debaixo do x e o y debaixo do y. Então vai ficar o que, ó? X', y' vai ser igual ao que, ó? X cosseno de θ mais y seno de θ. E aqui embaixo, ó, como o x está, ó, menos x seno de θ mais y cosseno de θ. Ok? Isso aqui, pessoal, pode ser escrito na forma matricial, vetorial, né? Ó, ou seja, esse vetor x', y', ele vai ser igual à matriz. Que matriz é essa? Ó, cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, vezes o vetor x, y. Ok, pessoal? O que é que está dizendo aqui? Que quando você tem um sistema de referência, né, ó, e quer ver como é esse sistema de referência no outro sistema que você vai rodar de um valor θ, você tem isso aqui que nós chamamos de matriz de rotação, ok, pessoal? Então vocês viram isso lá em álgebra linear. Então beleza, pessoal, ponto.
Isso aqui é bem interessante porque essa matriz, pessoal, vocês vão utilizar muito na engenharia, né? O pessoal da engenharia elétrica, quando for trabalhar com eletromagnetismo, vai trabalhar com essa matriz de rotação. O pessoal da engenharia civil, quando for trabalhar com o método da rigidez, análise matricial das estruturas, vai trabalhar também com essa matriz de rotação, né? E vocês lá da engenharia trabalham na engenharia elétrica, trabalham com tensores lá usando eletromagnetismo, vocês vão usar bastante essa matriz, né? Então eu coloquei só por questão de informação. Então, pessoal, se eu tenho um momento de inércia em relação a um eixo X e Y, que são eixos X e Y convencionais, que a gente sempre adota o X na horizontal, o Y na vertical, eu tenho condição de achar agora o momento de inércia em relação a, por exemplo, vamos trabalhar com, eu quero determinar o momento de inércia em relação ao eixo Y', ok? Então, esse momento de inércia em relação ao eixo Y' vai ser o que? X' ao quadrado vezes um elemento finitesimal de área dA. Que isso aqui vai ser igual, pessoal? Quem é o X'? Está aqui, ó. O X' vai ser o que? X cosseno de θ mais Y cosseno de θ. Então, isso aqui vai ficar, ó, X cosseno de θ mais Y seno de θ. Isso ao quadrado vezes 1dA. Ok? Então, beleza. O momento de inércia em relação ao Y' vai ser igual. Quando eu desenvolvo isso aqui, pessoal, vai ficar o que? Integral, primeiro ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, tá vendo? Presta atenção. Cosseno ao quadrado de θ mais 2 vezes x vezes y vezes cosseno de θ vezes seno de θ, ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ou seja, y ao quadrado seno ao quadrado de θ. Isso tudo vezes 1dA. Então, eu posso trabalhar com essas integrais, pessoal, de forma que o seno ele é constante. Você fixa um valor que você vai girar esse eixo, né? Então, eu posso trabalhar com integral de y' vai ser igual, ó. Presta atenção, ó. Esse cosseno ao quadrado é uma constante, pode cair fora. Então, fica o quê? Cosseno ao quadrado de θ vezes integral de x ao quadrado vezes dA. Ok? Mas, mesma coisa aqui, ó, o seno ao quadrado, ele é constante, pode cair fora da integral. Eu estou trabalhando com integral de uma soma igual à soma das integrais, né? Mais, aí vai ficar o que? Seno ao quadrado de θ vezes integral de y ao quadrado vezes o dA. Beleza? Mas, mesma coisa, o cosseno de θ, seno de θ e esse 2 são constantes. Então, mais 2 vezes cosseno de θ, seno de θ, vezes integral de x vezes y vezes 1dA. Ok? Então, pessoal, momento de inércia em relação ao eixo y' vai ser igual a quê? Que é integral de x ao quadrado dA. Então, vai ser quem? O meu momento de inércia em relação ao eixo y. Ok? Então, vai ficar o que? Cosseno ao quadrado de θ vezes i de y. Mas, quem é integral de y ao quadrado vezes dA? É o momento de inércia em relação ao eixo x, né? Então, fica seno ao quadrado de θ vezes i de x. Beleza? Mas, quem é integral de x vezes y vezes dA? É o meu produto de inércia. Então, 2 vezes cosseno θ, seno θ, vezes o meu produto de inércia i x, y. Ok, pessoal? Então, note que eu encontrei o meu momento de inércia em relação ao eixo y'. É o eixo que eu girei. Beleza?
Então, pessoal, como a gente sempre vinha trabalhando com uma figura que estava em cima do eixo, então, se eu quiser saber, se eu girar isso aqui em 30 graus, qual vai ser os novos momentos de inércia? É só você substituir o 30 graus aqui, ó, em θ, e pronto, determina. Ok? Então, vamos agora determinar, pessoal, o I de x, o momento de inércia em relação a x'. Ok? Do mesmo jeito, o momento de inércia em relação a x' vai ser igual a integral de y' ao quadrado, ok? Vezes 1dA. Não, que isso aqui vai ser igual a integral. Quem é meu y'? Vai ser y cosseno de θ, y cosseno de θ, menos x seno de θ, isso ao quadrado, vezes 1dA, ok? Agora vamos desenvolver isso aqui, né? Então, momento de inércia em relação a x' vai ser igual ao que, pessoal? O primeiro ao quadrado, ou seja, integral de y ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2 vezes x vezes y vezes cosseno de θ vezes seno de θ. Isso mais o segundo ao quadrado, ou seja, x ao quadrado seno ao quadrado de θ. Isso tudo multiplicado por 1dA, ok? Vamos fazer da mesma forma. Eu vou admitir que esse ângulo é constante, então vou retirar fora. Isso aqui eu tenho uma integral, onde eu vou substituir pela soma, integral de uma soma, que eu vou substituir por uma soma das integrais, ok? E x' vai ser igual ao que? Vamos lá, ó. O cosseno, ele é constante, cai fora da integral. Então, cosseno ao quadrado de θ vezes integral de y ao quadrado vezes dA. Porque o dA está multiplicando por todos esses termos. Beleza? Mas o seno ao quadrado, ele é constante também. Então, fica seno ao quadrado de θ vezes integral de x ao quadrado vezes o dA. Menos... o cosseno é constante, o seno também o 2. Então, 2 vezes cosseno de θ, seno de θ, vezes integral de x, y vezes dA. Ok, pessoal? Então, esse meu momento de inércia em relação ao eixo x' vai ser igual a quê? Que é integral de y ao quadrado vezes dA. Isso aqui vai ser o que, pessoal? O I de x. Então, vai ser o que? Cosseno ao quadrado de θ vezes o I de x, mais, quem é? Integral de x ao quadrado vezes dA, momento de inércia em relação a y, mais seno de θ ao quadrado de θ vezes I de y, menos 2 vezes cosseno θ, seno θ, vezes quem é integral de x vezes y vezes dA, I de x, y. Então, determinamos, pessoal, o nosso momento de inércia em relação ao eixo x', ok? Então, se eu pegar um resultado que nós fizemos nas aulas passadas e querer saber se eu girar o eixo aqui de tantos, qual é o valor, então nós vamos fazer exatamente isso. Eu tenho um perfil, né? Eu tenho um perfil e o arquiteto pediu para esse perfil estar em cima da tesoura. Então, como é que vai se comportar o momento de inércia dele, já que eu estou inclinando ele? Eu calculei o momento de inércia em relação a um eixo passando pelo seu centroide na horizontal e na vertical, como se ele estivesse em pé, mas não, ele está girado. Então, quando eu quiser saber os novos momentos de inércia, é só utilizar essas formulações. Produto de inércia, e x' y' vai ser igual a integral de quem? Aí eu vou colocar o x' vezes o y' vezes 1dA. Que isso aqui vai ser igual a integral. Quem é x, pessoal? X vai ser o quê? X cosseno de θ mais y seno de θ. Perceba, isso aqui não é o quadrado, é o valor de x. Agora, vezes o valor de y, vezes y cosseno
θ menos x seno θ. Isso vezes 1 dA. Ok, pessoal? Vamos desenvolver meu produto de inércia e x' e y' vai ser igual ao que? Vamos multiplicar isso aqui, tá vendo? Integral. E já vamos integral de quem? Vamos lá, x cosseno vezes y cosseno vai ficar o que? X y cosseno ao quadrado de θ. Ok? Pronto. Aí vamos lá, x cosseno menos x seno, aí vai ficar o x vezes x, menos, mais com menos dá menos x ao quadrado cosseno θ seno θ, ok? Mais, mais com mais dá mais y ao quadrado, né, aí fica, seno θ cosseno θ, beleza? Y ao quadrado, e aqui, mais com menos dá menos, então fica o que? X, y, seno ao quadrado de θ. Tudo isso multiplicado por uma dA, por um elemento infinitesimal de área, beleza? Então isso aqui, pessoal, eu posso trabalhar e x, y vai ser igual a quanto? Vamos trabalhar com cada parte, né? Ou senão eu já posso, não, mas vamos para vocês ficarem entendendo bem direitinho. Isso aqui vai ser igual ao integral. O cosseno, ele é constante, tá vendo? Perceba que todos esses termos estão sendo multiplicados pelo dA. O cosseno é constante, então vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de θ vezes integral de x, y vezes 1 dA. Beleza? Massa. Agora vamos lá, o cosseno e o seno são constantes, então vai ficar menos cosseno de θ, seno de θ, né, integral de x ao quadrado vezes 1 dA. Beleza. Agora vamos lá aqui, o seno é constante, o seno constante, então vai para fora também, né? O mais seno de θ, cosseno θ, integral de y ao quadrado vezes o dA. E só falta esse aqui, tá vendo? Então vai ficar o que? Menos, o seno é constante, seno ao quadrado de θ, integral de x, y vezes dA. Ok, pessoal? Então eu posso dizer que meu produto de inércia e x' e y' vai ser igual a quanto? Vamos trabalhar com esses dois aqui que são, quem é esse aqui, cosseno e seno. Note que os dois termos eles são comuns, né? Então vai ficar o que? Esse momento de inércia é em relação a x e esse aqui é em relação a y. Então vai ficar o que? I de x menos I de y, por que eu coloquei menos I de y? Porque esse valor é negativo, né? Vezes cosseno θ, seno θ, que é comum aos dois termos, ok? Então vai ficar, seno, cosseno de, menos seno ao quadrado, né? E cosseno ao quadrado, beleza? Então esse termo aqui é comum nos dois. Então, mais I de x, y, que multiplica o quê? Presta atenção, pessoal. Cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Então, pessoal, determinamos o nosso produto de inércia em relação a um eixo, né, que eu girei, um sistema de eixo que eu girei de um ângulo θ. Beleza? Então, pessoal, vamos agora trabalhar com este exercício aonde eu vou achar esses produtos de inércia, beleza? Ok? Então tá, vamos para a próxima aula onde eu vou dar uma aplicação para essa situação.